Olá, eu sou o Jorge de Lima Rocha, da FATEC de Carapicuíba, do curso de Jogos Digitais segundo ciclo. Irei abordar o tema sobre algoritmo de Dijkstra. Mas antes de falar sobre este algoritmo, irei explicar um pouco sobre grafo, pois esse algoritmo está correlacionado com os grafos. Grafos são pontos, né, ou nós, ou também definidos como iremos falar à frente, vértices que são ligados com outros pontos, né? Como você pode ver aqui, vocês podem ver que A está ligado com B e D, né? Grafos são representados no nosso dia a dia, né? Como podemos ver nas redes sociais, elas são interligadas entre elas, assim comunicando pessoas, formando redes de relacionamentos, que cada pessoa seria um determinado ponto. Não que necessariamente uma está relacionada a todas, né? Mas sim por meio de uma pessoa A conectada a uma pessoa B, eu sei que a B tem conexão com a E, né? E por meio deste caminho eu chegarei até a E. Tudo, bem dizer, são baseados em grafos. Como você pode ver, a placa-mãe. A placa-mãe também, as conexões dela, os caminhos delas, as trilhas, podem reparar que tem certas bolinhas, que seriam os pingos de soldas, né? Eles são ligados uns aos outros, né? Vemos isso também nas redes neurais, né? Como podemos ver o exemplo, ela conecta vários pontos. O metrô de São Paulo, você vê como é bastante interessante. Se queremos sair de Carapicuíba e ir a Osasco, teremos como vértice o ponto, né? Carapicuíba seria o ponto inicial nosso, depois chegaríamos até o ponto final, que seria Osasco, né? Mas dentre esse ponto, existem vários outros pontos, são outras estações, né? Que podem ser definidos assim. Agora, o famoso Waze, né? O Waze também usa essa ideologia de grafos, como representado aqui para chegar até a FATEC. Bom, esse daí é um desenho que eu irei utilizar, né, no algoritmo de Dijkstra, né? É um desenho que eu fiz no meu caderno, né? Que, como vocês podem ver, tem os pontos, né? A, B, C e os demais. E cada seta representa uma aresta, né? E esse número que você vê no meu caderno é o peso de cada aresta. Eu vou passar para a próxima imagem que vai ser mais fácil de visualizar. Pronto. Observe que A está apontando para B. A seria o vértice pai, né? O vértice pai de B e de C, né? E contém a seta apontando para B, que representa a aresta, e esse número 2 é o peso. E apontando para C, que é o peso 5. Ele inicializa com 0, né? Que já é o definido por ele mesmo, que é o ponto inicial. O ponto inicial que eu escolhi aqui é o A, no caso, né? O que o algoritmo de Dijkstra faz? Ele vai verificar as duas pontas, as duas arestas, que é a que está apontando para B e C, e verificar qual é a que tem o menor peso. E qual tiver o menor peso é que ele vai continuar o caminho, prosseguindo.
Por exemplo, está um exemplo aqui que vamos supor que seria a minha mãe está no ponto A e ela quer chegar até o ponto F, né? Para poder ir no mercado ou no shopping, algo do tipo, né? Para você ver como nós usamos essa ideologia todos os dias, né? Todos os dias usando esse algoritmo. Ela já conhece o caminho, né? É exatamente o que o programa vai fazer, mas para poder conhecer o caminho, né? Para poder fazer o caminho curto, que é o que ele vai fazer, ele tem que verificar, antes de mais nada, qual é o caminho mais curto. E é o que ele vai fazer aqui. Primeiro ele está verificando B, né? Para verificar se realmente é o menor. Aí ele vai ver, depois ele vai olhar para C. Olhou para C, no caso ele viu que B é o menor. Então ele vai prosseguir em B. Aí de A, agora estamos em B. Agora vai seguir a mesma ideia de A. B agora é pai. Ele está apontando para E, D e C, né? Ele vai verificar da mesma forma qual é o que tem o menor peso para ele prosseguir e chegar até o final. Verificou os três, correto? E prosseguiu para C, que é o valor 3, né? Que a aresta que está apontando para E tem o peso 5. A que está apontando para D tem o peso 7. E a que está apontando para C tem o peso 3. Sendo assim, ela continuou o seu caminho para C, né? Para chegar até o seu destino, que seria o mercado ou a venda, né? Ou shopping, seja. Depende do algoritmo, né? Aí vai fazer a mesma coisa, né? Ele está verificando D e F agora, que agora já estamos no nó C, que é nó ou vértice C, né? E ele está verificando D e F. D tem o peso, a aresta que está apontando tem o peso 4 e F está com o peso 2, né? Que já seria o final. Ele verificou e no caso, obviamente, foi para o 2, que é de menor peso. Observe que não foi necessário passar por E, entendeu? O algoritmo mesmo, ele já procura o menor caminho. Dependendo do algoritmo, do grafo que é feito, que não é o que estamos abordando aqui no caso, daqui é de Dijkstra, ele varre todo o algoritmo para poder todo o algoritmo para poder saber qual é o caminho mais viável. Nessa questão ele nem não precisou nem chegar em E para poder dar continuidade. Chegando em F, observe, as setas azul foi exatamente este caminho que ele fez, né? Primeiro ele saiu de A, do ponto A, foi para B e depois seguiu em C. De A para B, peso 2, de B para C, peso 3. Mas aí é somado os pesos, tá? Que no caso vamos supor que os pesos seriam os metros que ela percorreu. Então, 2 mais 3, então são 5, né? Peso 5 até o momento. Aí quando vai de C para F, ele soma com mais 2 do peso de C para F, né? Aí vai dar 7. Aí com isso podemos ir fazer as compras, né? Que já foi chegado ao shopping, né? Bom, agora direto no código STS do Java, eu criei um exemplo simples, tá? Para representação dos grafos informado anteriormente.
foi criada uma lista com JSONs com as seguintes informações: o vértice pi e o peso. Eu vou mostrar essa representação numa outra tela para ficar mais fácil, porque é um algoritmo grande, né, com várias declarações, vai ficar mais simples do entendimento. Já coloquei aqui, certo? Eu coloquei aqui um vértice filho que recebe o valor de A, aresta apontante que vai ser recebida do pai. Mas só que nesse caso aqui não tem nenhum pai, porque é o valor inicial. E o peso é zero. Eu executei aqui, observe que vai exibir toda a lista aqui, com as informações do JSON. JSON funciona da seguinte forma: é a chave e valor. No nosso caso aqui, a chave é vértice filho, valor A, certo? Aí no caso, se fosse um filho B, ele teria um exemplo, tá? Seria que o vértice pai dele seria A e o peso 1. Um exemplo, tá? Porque o valor correto está atribuído no outro código. Esse aqui é somente uma representação para entendimento do que foi inserido lá, ok? Bom, esta foi a representação do JSON. As demais declarações de variáveis seguem a mesma ideia, essa mesma formação. Criei um método imprimir vértice pi, certo? Que ele vai varrer a lista do JSON principal, que é a lista de vértices. Depois irá varrer a arestas apontando D. Irá fazer uma comparação com o vértice pi, que está contido na aresta apontando D, com o vértice pi que está vindo de parâmetro. Se j for igual a zero, aí ele vai imprimir o valor do pi. E logo em seguida, e no final ele irá imprimir o valor do filho. Correto? Foi declarado um outro método também que irá somar o total de pesos, que é toda a soma de todos os vértices que ele passou. Cada vértice, como eu disse anteriormente, ele tem um peso em sua aresta. No final, irá conter a soma de todas as arestas, que será o valor do peso do vértice final, que no caso é onde nós queremos chegar, que é o shopping, correto? Eu declarei também um outro imprimir vértice pi filho 2, que ele aqui no caso ele está passando está deixando em letra maiúscula o parâmetro vértice pi, para caso o usuário digite errado. No nosso caso aqui está sendo o valor chumbado, né? O valor direto somente para a representação. Depois ele irá chamar o imprime vértice pi, que eu citei lá em cima, anteriormente, passando o valor do vértice pi, que seria A no caso, que é o primeiro. Aqui ele está declarando um outro vértice, desculpe, está declarando um JSON, que vai conter o valor do vértice pi e o peso, e uma variável próxima a ser chamada. Aqui vai verificar uma condição, se estiver vazio, ele vai setar o valor do vértice pi. Aqui está varrendo a lista de vértices e dentro a lista de aresta apontante D. Dentro dela, ele vai fazer uma verificação se vértice pi que está dentro dessa lista é igual ao vértice pi que está vindo do parâmetro. Se sim, irá entrar em uma outra condição que está comparando o peso com a lista caminho peso. Se for menor que a lista caminho peso ou igual, ela irá setar esses valores abaixo aqui, que é a aresta apontando D, posição J na lista de caminho, e o próximo a ser chamado, que é o vértice filho, né? Que será chamado, o próximo que será chamado, no caso. Ou então também irá entrar fazer essas atribuições de variáveis, caso a lista de caminho peso for igual a zero, ok?
Depois ele irá imprimir o valor final da lista do caminho, o próximo a ser chamado, próximo a ser chamado, né? Irá atribuir valores na lista caminho completa, próximo a ser chamado no caminho somente vértices, e irá verificar se o próximo a ser chamado for diferente de F. Ele vai chamar o imprimir vértices pai filho 2 novamente, ou seja, já vai voltar a fazer tudo que estava fazendo aqui. Próximo e passando o parâmetro do próximo a ser chamado, que no caso seria B, que é a sequência, né? Caso contrário, se essa condição for inválida, ela vai entrar no fim do algoritmo e vai imprimir o caminho feito até F, que está na variável listar caminhos completo. Depois irá chamar a soma total de pesos, que irá fazer a soma dos pesos até o final, como eu disse antes. E depois irá imprimir o caminho início ao fim, como está escrito aqui, dos vértices. Todo o caminho que foi feito até chegar ao resultado final. E aqui embaixo é onde está chamando o nosso método, que vai inicializar o nosso programa, ok? Agora eu vou rodar para uma representação. Ok, já rodou. Observe que vértice pai é A, vértice filho B, aqui mostrou várias vezes, né? Mas enfim, tá de fácil entendimento, né? Já coloquei assim já para poder saber quem é pai de quem, correto? Aí aqui está informando o vértice pai de A, que não tem nada, né? No caso, aqui o vértice filho B, aqui o vértice pai B tem o filho C, D e E, que contém o vértice B, peso 3. O próximo a ser chamado é C, né? Aqui chamou o B, aí o B entrou aqui, aí apresentou C, D e E, correto? Aí imprimiu o valor de B, os filhos dele, né? E depois chamou D, imprimiu os filhos de D, aqui tá meio ordenado, mas a representação é esta, certo? Ok. Aqui, observe que aqui está imprimindo o valor A, B, C e F, que é o caminho que foi percorrido. Passou por A, B, C e F, como mostramos no grafo, certo? E aqui os valores dos pesos, ó, 2, valor peso 3 e valor peso 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. Peso total, 7. Só vou modificar ali para vocês poderem visualizar melhor. Ok? Agora ficou mais fácil o compreendimento. Aí, ó, vértice pai A tem um vértice filho B e C. Lista caminho valor dele. Enfim, essa informação não é válida, tá? Opa, desculpa, é sim, nossa. Então, aí no caso, continuando aqui, o próximo a ser chamado é B. Aí B, filhos C, D e E. O, o valor do peso de B é 3. Anteriormente tinha falado aqui que, né, era o vértice, aqui no caso, vértice A, peso 2, que nem foi falado anteriormente. Vértice B, peso 3. Vértice C, peso 2. 2, 3, 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. O valor peso total, 7. Certo? Aqui o valor deles, representando, certo? E aqui o caminho completo. E assim se encerra o nosso algoritmo. É um algoritmo bem simples, tá? Que é somente para representação, mas é de extrema importância, tá? Que esse já é o princípio da inteligência artificial. Com isso você já consegue fazer algumas coisas, né? Utilizando o Python, que foi a linguagem que utilizamos aqui. Agora, referente ao Waze, quando ele estiver calculando a Rota, não fiquem nervosos porque está demorando, que
teoricamente, né, está sendo até rápido, pois existe uma inteligência artificial bem complexa por trás disso. Ele calcula tanto o tamanho das ruas, qual rua é mais perto, mais longe, se compensa pegar a rua que está mais perto, ou compensa, mas só que ela está com muito trânsito, então é melhor pegar uma rua maior porque está livre, entendeu? Ele faz todo esse algoritmo e vai pegando vários obstáculos, né, que seriam todos esses nós que nós citamos aí. Ele vai recalculando e vai procurando o nó mais viável para seguir. Aí ele vai mudando, muda de A para B, aí ele está em B e está apontando para C. Mas só que aconteceu um trânsito ali, um acidente, alguma coisa, foi interditada a rua, ele está de B para C, então ele já vai recalcula a nota e dá a opção de D e E. Aí fala, ó, D está mais perto aqui. Aí vai e segue D, entendeu? É um exemplo ótimo sobre o ótimo e bem de forma simplificada, né, sobre como funciona por trás a inteligência artificial de tudo isso aí. Alguma informação boa para vocês, que vocês todos tenham compreendido, né? Só um detalhe referente à inteligência artificial é que esse algoritmo é de inteligência artificial, né? Claro que é um algoritmo simples, né? Dá para fazer muitas coisas, né, com a inteligência artificial, tanto na parte da robótica, com jogos, medicina, né? É uma área muito interessante, né? E esse grafo de Dijkstra nos ajuda muito. E já que conseguimos, né, chegar até o final, deu tudo certo no nosso programa, conseguimos chegar no shopping, né? E aí está, eu e minha madrecita, minha mãe, no shopping tomando um sorvete, né? Quiserem me procurar, faculdade, conhecido como Jorjão, Jorge, Gorgin, Gorge, como preferirem. Abraço e até a próxima.